Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja. Você pode estar acompanhando aí o nosso blog no endereço asua-igreja.blogspot.com, ou você procura aí no YouTube, coloca A Sua Igreja tudo junto, ou no Google, primeiras opções ali você pode estar entrando. A sua-igreja, tá, gente? Não é A Sua Igreja tudo junto. Bem, hoje a gente vai falar sobre o arrebatamento, né? A gente já vai começar a incluir aí nos nossos vídeos as palavras que vem aí em Apocalipse, o que Jesus nos ensina a fazer, porque hoje a gente entra nas igrejas, se fala da vida de Cristo, fala Jesus vai voltar, mas não fala, não explica para as pessoas o arrebatamento, o que é o arrebatamento e em que momento se dará o arrebatamento. Jesus ele disse que ninguém sabe o dia nem a hora, mas existe na Bíblia o momento exato do arrebatamento. A gente vai estar mostrando aqui para vocês como que partiu isso, uma oração feita para Deus. Um irmão chegou para mim e falou assim: irmão, não existe esse negócio de arrebatamento, não existe. E eu falei, não existe. É pregado na igreja, falado na igreja sobre o arrebatamento. E aí ele me fez uma pergunta: tá, mas se existe, onde é que está escrito o arrebatamento? Eu não estou aqui falando para vocês sobre Jesus falando do arrebatamento, os apóstolos falando do arrebatamento no momento certo. Claro que teve um apóstolo que comentou, né, porque tem uns que falam sobre como será o arrebatamento. Jesus fala que haverá a vinda dele, mas o momento, qual é o apóstolo que declara o momento que acontece? Claro que está aí na palavra de Deus, a gente vai estar lendo. O arrebatamento, gente, é o momento em que as pessoas que estão aí salvas, né, e estão vivas sobre a face da terra, elas serão tiradas da terra, né, e Deus trará a ira dele sobre a terra. Então a gente vai aqui mostrar para vocês onde está escrito. As pessoas não acreditam que Deus irá tirá-las da terra. Então a gente separou aqui algumas palavras, exemplos, né, que podem ser aí mostrados. Você pode abrir aí em Gênesis 6. Vamos ler aqui rapidinho, para não se estender muito. Vou falar aqui sobre Noé. Em Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si como mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve sobre a antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de o haver feito. Então você vê que se multiplicou a iniquidade, o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas se tornam más, elas dão exemplo errados, e muitas pessoas vão seguindo depravações, orgias, maldades, e o ser humano ele tem se tornado desde criança e também através da internet, tem se tornado muito mais com conhecimentos errados, certos, e o que é? Você vê menininhas muito novinhas aí dançando funk, você vê meninos muito novinhos aí falando aí, né, coisas assim para as meninas assim, né? Então
O ser humano ele começa desde pequeno a já desagradar a Deus. Tem que ser da moda, tem que estar falando igual as pessoas da moda, só que isso vai trazendo aí sobre a face da terra a iniquidade geral e a corrupção geral da humanidade. E aí Deus falou: vou destruir o homem que criei. E aí no versículo 8 do capítulo 6, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E mais adiante Deus fala para Noé, quem conhece a história da arca de Noé, que é para ele fazer uma arca, para que ele venha a ser salvo. Então, para você ver que Deus ele separa, gente. Ele viu que ele ia destruir o homem, mas ele escolheu Noé e salvou Noé, a família dele. Então, para você ver que Deus é justo. Então, vamos ver agora em Gênesis 18, mais um exemplo, para a gente poder se aprofundar no arrebatamento, para você entender que Deus ele não vai deixar você sofrer junto com aquele que não quer saber das coisas de Deus. Vamos lá, 18, 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, saberei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão lá dentro? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por causa deles. Então você vê que Abraão, ele chegou para Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra? Lá em Malaquias fala assim, ó: verá outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, para você entender, gente, a gente está lendo esse pedaço para estender um pouquinho, para você ver que há uma diferença. Que há, você que tem buscado agradar a Deus, você que tem buscado estar diante de Deus, Deus vai te livrar. Deus vai poupar a sua vida, Deus vai cuidar de você. Não que Ele não vá cuidar daqueles que estão fora da palavra, Ele vai cuidar também. Mas no dia do arrebatamento, aqueles que estão fora, eles ficarão para fora. Porque Deus é justo. Então o arrebatamento é algo que irá acontecer para que venha a ser tirado da terra aqueles que estão buscando Deus, e um grande mal cairá sobre a face da terra, terremotos, toda a fonte de água vai virar sangue, um calor infernal, e todo tipo de praga vai cair sobre o ser humano, sobre a terra. E tenho certeza que você não vai querer estar aqui. E a gente vai dizer aqui agora os momentos a qual se refere a palavra de Deus, e vamos mostrar aqui o momento exato do arrebatamento, para que quando uma pessoa perguntar para você: mas onde está escrito? Quando você for falar para alguém: olha, Jesus vai arrebatar a igreja, você possa mostrar exatamente na Bíblia onde está escrito. Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos achar aqui, bem no final da Bíblia. Você vai abrir em 1. Quero agradecer, gente, 10.000 visitas, tanto na nossa página na internet, no blog, a sua igreja, quanto na página do YouTube.
Quero agradecer muito as 10 mil visitas, lembra? Né, que quando a gente começou, muita tribulação, muita gente contra, muita gente não querendo que a gente começasse a gravar os vídeos. Sabe, porque na hora que você começa a falar da palavra, vem o confronto, porque muitas pessoas elas acreditam, estou agradando a Deus. Mas quando a palavra é mostrada para elas que elas não estão agradando a Deus, elas se revoltam. Tivemos aí que disputar o nosso vídeo, né, com a Arca Universal, porque a Arca Universal queria retirar, bloquear os vídeos da nossa página, e graças a Deus aí o vídeo está na nossa página, porque a palavra de Deus não se pode calar Deus. E agradeço muito ao Senhor por ter cuidado da minha vida, muitas tribulações, falar assim, não vou fazer mais, é muito problema, gera muito problema, mas Deus tem nos sustentado até agora. 1 Tessalonicenses 4:13. Vamos lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, mas para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui, em Tessalonicenses, é a palavra exata que mostra o quê? Que nós seremos arrebatados e vamos viver junto com o Senhor. Agora, para ele falar isso, com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo tinha que ter falado. Então você abre aí em Mateus 24, do 29 ao 31. Mateus. Abre aí Mateus 24, do 29 ao 31. Vamos lá. Jesus falando, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, em poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então você vê a qual Jesus ele declara que ele virá. O apóstolo diz que Jesus vai arrebatar, nós seremos arrebatados, vamos se encontrar com ele. Os anjos vão recolher as pessoas sobre a face da terra, muitos se lamentarão, que serão aqueles que vão ficar, vão se lamentar, aqueles que estavam na igreja mas não levaram a sério, aqueles que estavam aí no mundo mesmo e vão ficar no mundo mesmo. Aí o irmão chegou para mim, mas onde está escrito? Tá, Jesus está falando aqui que vai acontecer. O apóstolo também fala que vai acontecer, mas onde está escrito o arrebatamento? Aonde a palavra de Deus mostra exatamente o arrebatamento que Jesus fala? Aqui, ó. No 29, no capítulo 24, no versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua
não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Bem, temos aqui uma descrição do que vai acontecer antes do arrebatamento. Agora você abre em Apocalipse 6, versículo 12. A gente vai mostrar para você. O irmão chegou, falou: olha, irmão, onde está escrito? E eu não sabia responder. Falei: nossa, eu não sei, ninguém fala. Eles falam que Jesus vai vir, que vai arrebatar a igreja, Jesus vai vir, a vida do Senhor está próxima. Peguei e falei: olha, irmão, não vou te responder isso hoje, eu vou procurar, porque eu não posso dizer uma coisa que eu não sei. Eu sei que falam, que pregam, Jesus falou, o apóstolo falou, mas onde está, eu ainda não sei. Então eu não posso te mostrar ou falar claramente. E orei a Deus, procurei na palavra de Deus, e existe um momento exato. A gente vai mostrar aqui em Apocalipse 6:12. Você pode abrir a palavra de Deus, para que Deus possa confirmar, para você que tem dúvidas ainda do arrebatamento, para você que não acredita no arrebatamento. O mundo está ficando cada dia mais. Estava hoje no trabalho quando comentaram aí sobre a novela Carrossel, nova, e as pessoas ali falam: nossa, já não é mais coisa para criança ver. O Carrossel antigo era mais, né, inocente, e os de hoje já estão mais um linguajar para as crianças, mas totalmente com os dias do mundo de hoje. Então você pode ver, são duas novelas, Carrossel, você pode ver a data do vídeo postado. O Carrossel, que era mexicano, hoje passa o Carrossel, que é brasileiro. Então você vê que já não é a mesma coisa, já é diferente. Existia aquela inocência, hoje já se acabou. Hoje acabou. É como sempre é dito aqui no nosso blog, a igreja ela só vai reavivar conforme o arrebatamento. Não tem outro jeito. Infelizmente, pessoas aí, teve uma irmã, né, que ela largou o marido, arrumou um outro homem, e não aconteceu nenhum ato para que Deus pudesse validar a separação. Não houve adultério, não houve agressão, não houve nada. Simplesmente diz que falta de amor, mas em seguida já arrumou um outro marido. E ao mostrar o vídeo aí, ó, quer separar, cometeu adultério, que a gente tem aí na nossa página, que fala também, né, sobre Jesus perguntando, fala assim, que casamento no papel passado se é uma desculpa válida para Deus. Você pode procurar esses vídeos na nossa página. E ela falou que Deus, né, quando ela viu os vídeos, falou que Deus deu todo o poder para ela e contra as palavras lançadas contra a vida dela. Ou seja, não quer saber de se acertar com Deus. Olha, não, peraí, larguei o meu marido e arrumei outro homem, estou em adultério. Está em adultério, gente, não adianta. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Não, mas não sei o que, não. Se você largar o seu marido, se você largar a sua esposa e não for algo válido para Deus, como uma separação mesmo, e você se ajuntar com outra pessoa, até mesmo casar com outra pessoa, você está em adultério. E você vai ficar. O arrebatamento vai vir, você vai ficar, e você vai aí acertar para que você possa aí numa eventual chance ir depois. Mas é muito difícil. Então tente ir na primeira vez, porque só haverá um arrebatamento, depois você terá que ser morto para alcançar a salvação. E não vai ser fácil, você será torturado, você vai ser perseguido, vão cortar a sua cabeça. E depois a gente vai trazer esses vídeos aqui para explicar para você. Vão torturar os seus filhos para você negar Jesus. E você vai ter que fazer uma escolha. Se hoje que existe as igrejas, você está fazendo má escolhas, imagine quando tiver que escolher mesmo entre a tortura e o Senhor. Você não vai escolher o Senhor. Se hoje você já escolhe os prazeres do mundo, os amores do mundo, é muito difícil, gente. Temos que nos negar. Vamos lá, abrir Apocalipse 6:12. Tem gente que fala: eu te amo, meu amor, mas não tem coragem de perguntar para a pessoa: por que você se separou? Ah, meu marido me traía. Ah, meu marido me agredia.
Ah, meu marido ele fazia abominações e eu larguei ele. Não, hoje é por causa que não ama, não quer saber, porque isso, porque aquilo, mas esquecem que estão amando mais a criatura do que o Criador, estão em adultério e a vida não vai para frente, gente. Não vai, é uma amarração terrível. Abre aí, 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor sobre a terra. O sol tornou-se negro e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Você viu, lembra que a gente leu lá em Mateus 24, do 29 ao 31, que Jesus fala sobre abalar as potências. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos de todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, nos esconde do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Vamos lá. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir a banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, e quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, no momento que tudo começar a desmoronar, e que tudo começar aquela tormenta, haverá uma voz dizendo: não danifique a terra até que sejam assinalados os servos do Deus. Quem são esses? Os 144 mil, que você pode ler aqui no capítulo 7. Esses 144 mil, gente, que fala, vamos ver aqui, o número dos assinalados é de 144 mil assinalados, de todas as tribos de Israel. São pessoas que, de Israel, a qual a promessa de Deus é feita em primeiro lugar. São pessoas que não se contaminaram, não se misturaram, que buscam a Deus, que servem a Deus, que são lá de Israel, Jerusalém, aqueles lados lá, das tribos de Israel, das 12 tribos. Então eles não vão no arrebatamento. Eles vão receber um sinal de Deus para que muitas das pragas não peguem neles. Agora vamos continuar no capítulo 7, no versículo 9. Depois dessas coisas, olhei. Que coisas? Estruturas do céu abaladas, os assinalados, tudo. Depois dessas coisas, ele diz assim, olhei, e eis aqui uma multidão. Como que eis aqui uma multidão, gente? Então você tem que ver, o arrebatamento é algo muito rápido, será no piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos. Então nesse momento, o João, ele disse que estava olhando, para o que estava acontecendo, só que ele disse: eis que olhei, eis que aqui uma multidão. E que multidão é essa? O qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força
ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então, gente, vocês têm que ver que há um momento que vai aparecer uma grande multidão. E aí, um ancião pergunta para João, dizendo: estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Uma pergunta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. No seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Eu quero agradecer, esse é o nosso blog. Pensem, gente, que a salvação, ela é gratuita. Ela não é fácil. Basta você aceitar Jesus para que você possa estar salvo e se preparar para a vinda de Cristo. Sei que você pode estar assistindo nosso vídeo e achar assim: isso aí não tem nada a ver. Veja como está o mundo. A tecnologia, ela tem se avançado, gente, de uma tal maneira para que possa unir o mundo como se fosse um só. Hoje você fala com pessoas lá do outro lado do mundo, com o seu celular, com o seu computador, você vê, você conversa, mas no meio de tudo isso, gente, há orgias, prostituições, há orgias, há todo tipo de mal. O ser humano, ele está caminhando para o fim. Quem observa o mundo, as notícias, como está a humanidade, sabe disso. Eu entrego esse vídeo nas tuas mãos. Compartilhe os nossos vídeos. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.